Bom dia, meu nome é Júlia Viquino e hoje nesse trabalho nós iremos falar um pouco sobre isomeria plana. Eu vou explicar o que é isomeria plana e dar dois exemplos dela, isomeria de função e isomeria de posição. Meu nome é Bárbara Belucci e eu vou falar sobre isomeria de cadeia, metameria e tautomeria. Oi, meu nome é Carolina Carmona e eu vou apresentar o modelo em 3D. A isomeria plana aborda os isômeros, que são compostos orgânicos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular, mas se diferem em suas fórmulas estruturais. Além de abordar os isômeros, é a responsável pela análise dessas diferenças estruturais, com relação à posição, funções e cadeias. Por exemplo, apresentam grupos que pertencem a funções orgânicas diferentes, ou apresentam cadeias carbônicas diferentes, como saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, normal ou ramificada, aberta ou fechada. E também apresentam componentes, como ligações duplas ou triplas, ramificações ou grupos funcionais em diferentes posições. Agora vamos analisar os 5 tipos de isomeria plana. Na isomeria de função, os isômeros possuem a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Essa isomeria ocorre principalmente com álcoois e éteres, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Por exemplo, o éter dimetílico e o álcool etílico possuem a mesma fórmula molecular, que é C2H6O, mas pertencem a diferentes funções. Os éteres são compostos que apresentam oxigênio localizado entre carbonos. Já os álcoois apresentam um grupo OH ligado a um carbono saturado. Na isomeria de posição, os isômeros possuem o mesmo tipo de cadeia e pertencem à mesma função, mas apresentam diferença na posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou de uma ramificação. Por exemplo, isômeros chilenos como orto, meta e para possuem a fórmula molecular C8H16, mas as três estruturas apresentam diferença na posição dos grupos CH3, que são ramificações. Isomeria de cadeia. Os isômeros pertencem à mesma função, mas apresentam diferentes tipos de cadeia. Propeno e ciclopropano possuem a mesma fórmula molecular, que é C3H6, e pertencem à mesma função, hidrocarbonetos, mas se diferem no tipo de cadeia. Por exemplo, o propeno tem cadeia aberta, alifática, já o ciclopropano tem cadeia fechada, cíclica. Metameria ou isomeria de compensação. Os isômeros pertencem à mesma função, apresentam o mesmo tipo de cadeia, mas se diferem na posição do heteroátomo, que seria um átomo diferente de carbono presente nas cadeias carbônicas. Por exemplo, a fórmula molecular C4H11N é a mesma para ambas as cadeias. Elas também pertencem à mesma função, amina, porém o diferencial está na posição do heteroátomo N, nitrogênio. Na metipropioamina, o nitrogênio se posiciona na extremidade da cadeia e na dietioamina está centralizado. Tautomeria. Também conhecida por isomeria dinâmica, nela os isômeros pertencentes às funções químicas diferentes estabelecem um equilíbrio químico dinâmico em solução. Pode-se dizer que os compostos cetona e enol, apesar de pertencerem a funções químicas diferentes, são isômeros, ou tautômeros. Aqui representados nesses modelos 3D estão o propan-1-ol e o propan-2-ol, exemplos de isomeria plana de posição. Ambos possuem a mesma fórmula molecular, sendo diferenciados apenas pela posição do oxigênio.